A crise não veio para te esconder, a crise veio para te revelar. Eu vou repetir isso aqui. Essa crise que eu e você está passando não veio para te matar, ela veio para revelar o verdadeiro adorador que você é. Porque adorar a Deus de porta aberta, irmão, é muito fácil. Adorar a Deus com as finanças no azul, pastor Eduardo, é muito fácil. Agora adorar a Deus em meio à crise, adorar a Deus em meio a luto, adorar a Deus quando a porta está fechada, quando não te dão oportunidade, quando tentam te esconder, aí Deus diz assim: fica tranquilo, porque é nessa hora que eu vejo você me adorando, é nessa hora que tu se aproxima de mim, é nessa hora que tu depende mais de mim, é nessa hora que você desce mais, e é nessa hora que eu vou te usar. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 17, o versículo é o de número 1, e depois vamos ler o versículo 17. Deus tem uma palavra para as nossas vidas. Você pode dizer comigo: o fôlego vai voltar? Aleluia. Então Elias, o tisbita, morador de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá sobre a terra, senão segundo a minha palavra. Versículo 17, a Bíblia vai dizer: e depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que no menino não havia fôlego nenhum. Você senta e glorifica a Deus. Assim sentado como você está, diga comigo: o que acontece no meio não determina o nosso fim. Você crê que você está no meio da sua caminhada? Você crê que você está no meio da sua vida? Fica tranquilo, porque bom não é o início, bom não é o meio, melhor é o final das coisas. Irmãos, o texto em que ora lemos é um texto muito conhecido da igreja amada do Senhor. É um texto que fala de um profeta tão pregado, um profeta tão ministrado. Que profeta é esse, pastor? O profeta Elias. Mas dentro desses personagens, além do profeta, existem mais alguns. Existe o rei Acabe. Como todos sabem aqui dessa igreja, porque é uma igreja que ama a palavra e que lê Bíblia, Israel, o reino do norte, teve pelo menos 19 reis. Dentre esses reis, a maioria fez o que não era bom perante o Senhor. Os primeiros reis você conhece. Saul começou bem, mas não terminou bem. Segundo rei de Israel, Davi, começou bem, teve alguma falha no seu caminho, mas se arrependeu e terminou bem. Davi gerou Salomão, e Salomão também gerenciou bem o reinado. Em uma certa hora se desviou. Depois houve aquela divisão, reino do norte, reino do sul, e daí surgiram 19 reis. Esses 19 reis fizeram o que era muito mal aos olhos do Senhor. E hoje eu quero falar do 7º rei. Que rei é esse, pastor? O rei Acabe. O rei Acabe, como é conhecido da igreja, esse rei, ele apostatou dos caminhos do Senhor. Ele não cria na palavra do Senhor. Ele não cria no Deus de Israel, ao ponto de se casar com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel, ela era filha de Etbaal. Etbaal, na etimologia da palavra, irmão Anthony, quer dizer filho de Baal, ou consagrado a Baal, ou Baal está com ele. Perceba, Baal, inimigo do povo de Deus, um Deus estranho. A Jezabel, ao qual ele casa e faz uma aliança, essa mulher adorava Azera, uma deusa também pagã. Ou seja, ele se desvia do Senhor, se casa com quem não deveria casar, e com isso ele coloca ídolos no meio do povo de Israel. E isso só cheira mal aos narinas do Senhor.
e isso me alegrou a pregar. Porque no meio de tudo isso nós lemos o capítulo 1. Então Elias, um dos moradores de Gileade, Elias que era tisbita, se você for pesquisar sobre Tesbe, sobre essa cidade, era uma cidadezinha, diácono Vigílio, era algo pequeno, era tipo uma roça. Aí me alegrou nessa manhã em ministrar esse texto, porque em meio às distrações, em meio às falsas adorações, em meio a um povo que estava desviado, Deus olha para um homem que está na roça, e ele disse: vou levantar alguém para proferir a minha palavra, para ir de encontro com esse sistema mudando. E aqui eu sinto uma graça de Deus, porque Deus não está preocupado aonde você nasceu, Deus não está preocupado no bairro que você mora, na família que você nasceu, na sua condição social, nas roupas que você veste. Eu sinto uma graça para dizer: Deus está olhando para essa igreja e está vendo alguém que Ele pode contar, que Ele vai contar para esse tempo de apostasia, para você pregar a palavra do Senhor com sinceridade, com direção, com firmeza, e dizer: sobre a palavra de Deus nada pode prevalecer, pois a palavra de Deus, ela é firme, ela é verdadeira, ela é eficaz, ela é penetrante, ela é afiada, ela corta daí, ela corta aqui. Se você é esse, Deus está contando comigo, Deus está contando com você. É esses que Deus está procurando nessa manhã. É no período que o vento se levanta, é no período que o povo se entristece, é no período que a dor chega, é no período que o cerco se fecha, que Deus olha e procura apenas um homem. E Deus me permite perguntar para você nessa manhã: se eu olhar para essa igreja nessa manhã, será que eu posso encontrar alguém disponível para me obedecer? Você responde no seu coração. Aí Deus levanta Elias, como é o nome dele? De uma cidadezinha chamada Tesbe. Se você botasse no GPS nos dias de hoje, você não acharia. Parece a cidade que eu nasci, Pojuca, lá na Bahia, 230 quilômetros para a parte quente da cidade. Irmãos, ninguém acha, ninguém quer ir lá. Tem caixa de som na praça. Mas é desses lugares, desses pequenos lugares, que Deus observa alguém, que Ele diz: com ele ou com ela eu posso contar. Eu não sei qual é a tua história, eu não sei se você veio de família sacerdotal, eu não sei de onde você surgiu, não sei nem de que religião você veio, mas se Deus olhar para você e ver alguém disponível, Ele diz: é com ele, é com ela, são com eles, são com elas que eu vou poder contar. Ei, Deus está falando comigo e com você nessa manhã. Eu uso quem eu quero, no tempo que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Então fica tranquilo que no tempo certo Deus vai te levantar, e quando Ele te levantar, esteja preparado, que seja para falar com o rei. Assim te diz o Senhor. Não acrescente uma vírgula, não coloque um ponto, porque profeta fala aquilo que Deus manda, profeta não fala aquilo que quer, profeta não acrescenta nem profeta tira, profeta só faz o que Deus está mandando. Aí nós lemos aqui em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, que diz: então depois destas coisas. Que coisas, pastor? Frieza espiritual, altar caído, povo desviado. Porém eu aprendo que a crise não tem poder de esconder, a crise tem mais poder de promover do que te esconder. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui que estão vivendo uma das suas maiores lutas, tanto espirituais, quanto financeiras, quanto sociais e até presenciais, porque aonde chega não é bem recebido. Pastor, eu estou tão escondido. Fica tranquilo. Pastor, ninguém me vê, nem a paz do Senhor estão me dando. Fica tranquilo, porque a crise mais te promove do que te oculta. Você pode repetir isso comigo? A crise mais me promove do que a crise me oculta. A crise não veio para te esconder, a crise veio para te revelar.
Eu vou repetir isso aqui. Essa crise que eu e você está passando não veio para te matar, ela veio para revelar o verdadeiro adorador que você é. Porque adorar a Deus de porta aberta, irmão, é muito fácil. Adorar a Deus com as finanças no azul, pastor Eduardo, é muito fácil. Agora adorar a Deus em meio à crise, adorar a Deus em meio a luto, adorar a Deus quando a porta está fechada, quando não te dão oportunidade, quando tentam te esconder, aí Deus diz assim: fica tranquilo, porque é nessa hora que eu vejo você me adorando, é nessa hora que tu se aproxima de mim, é nessa hora que tu depende mais de mim, é nessa hora que você desce mais, e é nessa hora que eu vou te usar. A crise não veio para te esconder, a crise veio para te revelar. Ou seja, Elias é levantado num tempo de crise. Diga comigo, crise. João Batista é levantado em meio ao deserto. Moisés é levantado em meio ao deserto do Sinai. Daniel se torna príncipe em meio aos cativos da Babilônia. José é levantado governador em meio ao Egito. Então fala para o irmão que está do teu lado pela primeira vez nessa manhã, diz assim: fica tranquilo, que não é o ambiente que vai determinar quem você é. É você que foi chamado para mudar o ambiente. É você que foi chamado para profetizar. Foi você que foi chamado para alegrar aquele que está triste. Foi você que foi chamado para dar uma palavra de avivamento para aqueles que estão cansados, para aqueles que estão caídos, para aqueles que não têm nenhum vigor. Ei, Deus está colocando um novo cântico em teu lábio, igreja. Para quê? Para quando você chegar naquele lugar, você poder dizer: a paz do Senhor, e essa pessoa sentir paz em meio ao caos. Aleluia. Nem o deserto tem poder de esconder, como nem a crise tem poder de ocultar. Repita o passo: nem o deserto te esconde, nem a crise te apaga. Porque foi no meio das maiores crises que Deus levantou os maiores homens. Aleluia. Eu vou falar para esse lado aqui. Foi no momento das maiores crises que Deus levantou grandes homens. Será que nessa crise que você está passando, não é Deus querendo te levantar? Pergunta para o seu coração: Senhor, será que sou eu que o Senhor está levantando nessa manhã? Porque o vento está soprando tão forte, as correntes estão batendo tão forte, eu não sei o que está acontecendo. Aí Deus usa a boca desse simples vaso para te dizer: sou eu que estou te levantando nessa manhã. Você queria ficar em casa, mas eu te trouxe para cá para te dar essa bezetacil do céu e dizer: se levanta, porque eu conto com você para profetizar nessa terra aonde jaz o maligno. Aleluia. Glória a Deus. Aí Deus levanta Elias no capítulo 17, versículo 1, que a gente leu, e diz: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, e disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nos anos em que estamos nem orvalho nem chuva descerá segundo a minha palavra. Irmão, olha o nível de profeta que era Elias. Sobre a minha palavra não desce chuva nem orvalho. Eu já vi alguns pregadores, e aqui não estou para discordar dos meus colegas pregadores, que nesse momento é que Acabe começa a perseguir Elias, quando ele profetiza que nem vai chover nem descer orvalho. Não, pasmem os senhores, se você ler o texto, você vai ver que o Acabe, ele tinha 450 profetas de Baal, e eles tinham 450 profetas de Azerá ou de Azera, como você queira ler na sua Bíblia. Então ele tinha 900 profetas que falavam aquilo que ele queria, mas não falava e não se cumpria. Por quê? Porque profeta de Baal, ele fala e não se cumpre. Ele fala aquilo que ele vê. Quando vê você chorando, se descabelando, nem sabe o que é, aí chega com a palavra e nem foi o Senhor que mandou. É assim ou não é? Mas profeta de Deus, ele diz: sobre a minha palavra nem chuva nem orvalho vai descer. E aí se cumpriu. Aí Acabe brilhou os olhos, pastor João. Disse: é esse que eu quero do meu lado. Mas aí, como Deus conhece o coração do homem, e foi nesse momento que Elias foi levantado, foi nesse momento que Elias é visto, eu percebo que foi a fama mais rápida da Bíblia. Do mesmo jeito que ele profetiza, não chove e nem desce orvalho, Deus disse: agora retira-te, querido. E aí você deve estar perguntando: pastor, mas naquela hora que eu tenho uma oportunidade, naquele dia que o pastor me deu a oportunidade, aí agora que você pregou, você diz: agora vai, agora a porta abriu, agora eu não desço mais de lá, agora só eu que vou brilhar. E Deus diz: vai pro querido. Aí se você for ler a etimologia da palavra,
Querite significa lugar de corte, colocar na medida certa. Tem um glória, eu vou melhorar para você. Sabe o que Deus está dizendo? É porque quando eu decido te usar, se eu te deixo, tu se incomoda no palácio, tu relaxa no palácio, tu vai começar a se misturar no palácio, vai começar a comer essas comidas do palácio, mas profeta não vive como quer, profeta vive como ele quer. Eu vou repetir, você não vai viver do jeitinho que você quer não, meu filho. Deus tem um chamado para você, e para ele trabalhar com você, ele vai te mandar para o querido, para te cortar, para te podar, para te ajustar, para tu ficar na medida certinha. Quem está conformado com quem você é você mesmo. Deus quer te ajustar ainda mais, porque Jesus falando através de João, ele disse: eu corto aquele que tem galhos, para quê? Para que produza mais frutos. Quem está satisfeito com quem você é, pastora Patrícia, sou eu e você. Mas Deus quer mais de você, Deus quer mais de mim. É por isso que ele tira a gente dos holofotes, diz: você está pregando muito, está aparecendo muito, eu vou te esconder, para tu não querer crescer, porque aqui quem aparece sou eu, quem brilha sou eu, quem fala sou eu, quem usa sou eu, o dono sou eu que mando na terra, eu que mando no céu, eu mando debaixo da terra, eu mando na sociedade, eu mando em tudo, porque o Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e tudo que habita nele, tudo é do Senhor. Mas imagina Elias, irmãos. Eu acabei de profetizar e aconteceu. Aí Acabe disse: manda procurar esse profeta, eu quero ele do meu lado. Quem não quer, irmão, um profeta que diz e acontece? Eu mesmo, se pudesse, botava o pastor João dentro da minha casa, porque o que eu recebo de testemunho das profecias, que Deus usa o vaso, mas não dá. A irmã Malha já pegou ele para ela. Aleluia. Quem aqui já foi alvo desse profeta? Aleluia. Irmão, tu crê que eu ainda fico nervoso quando eu subo aqui? A irmã se treme toda, eu não consigo beber água. Aleluia. Quem não quer um profeta desse, irmão, que fala e acontece? Mas aí Deus retira ele, o profeta que veio da roça, que profetizou aquilo, não que o Acabe queria, mas o que Deus queria aconteceu. Aí Acabe diz: traz ele para cá. Aí a Bíblia me diz que Acabe mandou todo mundo procurar o Elias e ninguém achava. É porque, irmão, quando Deus esconde, nem o FBI acha, nem a NASA acha, mas no dia que ele decide te apresentar, não tem quem faça te esconder. Aí Deus manda o profeta para o Querite, lugar de corte, lugar de refinamento, lugar de se aprumar, lugar de ficar na medida certa. Não é do Márcio Atala, mas é na medida de Deus. Não estou falando de forma humana, mas na forma de Deus. Deus te retirou dos holofotes para te colocar na medida dele. Você está me entendendo? Diga amém. Agora vai para o Querite. Agora o profeta diz: mas agora que eu cheguei lá, agora que todos me conheceram, agora que virou tudo, agora que eu quebrei tudo, que deu certo, para onde eu vou? Para o Querite. Para quê? Para cortar. Aleluia. Aquela hora, pastor João, que a gente diz: mas agora que eu viajo, agora que a coisa ficou boa, agora que eu caso, agora que eu namoro, agora que eu me visto. Aí Deus diz: pois é, não está bom do jeito que eu quero, vem para o Querite, vem ser cortado. Aí, olha só, Querite, significado, já falei, cortar para colocar no tamanho certo. Outra informação importante: se esconde no ribeiro que está diante do Jordão. Meu Deus, o que me chamou a atenção nesse texto foi isso, é que Deus dá um nó na cabeça da gente. Deus disse para o profeta: vai habitar em Querite e vai beber do ribeiro que está diante do Jordão. Jordão é maior que ribeiro, amém? Mas Elias não pode beber do Jordão, que é maior. Elias tem que beber do ribeiro, que é menor. Pastor, o que é isso? Porque não tem como você viver o grande na fase do pequeno. Vou deixar você pensar aí. Não adianta, mesmo estando diante dos grandes, você não pode querer ser igual ao grande. Você tem que beber do pequeno, porque na fase do pequeno não adianta querer pular para o grande. Esse é o problema de muitos crentes. Ele quer pular as escadas, como eu subo lá em casa de duas em duas, e minha filha diz: está parecendo uma criança. Ei, é de degrau por degrau. Fala para quem está do seu lado: é de degrau em degrau. Não adianta querer beber do grande quando a fase é de viver o pequeno. Ô irmão, esse é o nosso problema.
Deus dá uma provinha para a gente que está com a gente já diz assim: papai está comigo, é agora que eu vou. Aí Deus diz: não, ainda não está pronto. Imagina, pastor João, Queria-te, Jordão, água abundante no Jordão. Queria-te, água limitada, pequeno, estreito, como diz o crente. Está na fase do estreito, irmão. Viva o estreito, se comporte como estreito, se vista como estreito, se penteie como estreito, se pinte como está no estreito, porque não tem como viver o grande na época do pequeno. Mas também quando Deus chegar na época do grande, esteja preparado, porque fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Elias está no processo de cortar, e quem está no processo de cortar não pode exigir coisa alguma. Não pode exigir Deus colocar você no grande quando a fase é de você viver o pequeno. Não queira pular etapas do processo. Se Deus te colocou no ribeiro, é para que você não pise dentro do Jordão. Olha, para as mulheres essa aqui, depois eu falo uma para os homens. Não queira usar salto alto no dia de usar rasteirinha. Repita o passo. Não adianta, irmã, no dia que Deus mandar usar a rasteirinha, bote a rasteirinha. Saia humilde. Se for possível, passe só um pozinho na cara para não assustar a gente, como diz o pastor Vinícius, não ficar igual a Monster High. Mas não bote o salto não. Eu gosto disso aqui. É Deus cortando Elias dos holofotes do palácio. É Deus tirando as arestas que ainda tem. É Deus cortando os aplausos, porque a gente gosta de aplauso. A gente se envaidece rápido. Salomão vai dizer que tudo é vaidade. E se Deus não cortar, pastor João, a gente cresce e Deus desaparece. Mas Deus não perde a glória dele. Deus não divide a glória com ele. Elias está profetizando em nome dele. Deus está dizendo: você tem que aprender, Elias. Oh, aleluia. Deus está cortando os brilhos nessa manhã. Ô pastor, e por que Deus faz isso? Para não te perder, para não me perder. Porque se Deus te der o que você quer hoje, você desvia. Se Deus te der o dinheiro que você tanto pede, você deixa essa mulher que está chorando com você, pagando preço com você. Então você vai sim passar pelo queria-te. Deus não me trouxe aqui hoje para massagear seu ego. Eu e você vai passar pelo processo da poda. Ora, que coisa, é todo mundo. O marido não sabe quanto a mulher ganha, a mulher não sabe o que o marido ganha. É um vivendo para o norte, é um vivendo para o sul. Ei, Deus te chama a atenção nessa manhã. Te ajeita nesse queria-te. Bebe pouco, come pouco, mas vive na minha presença. Homem, seja sacerdote. Homem, seja sacerdote. Mulher, seja ajudadora. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Os dias são maus e Deus vem buscar uma noiva limpa, irrepreensível e pura. Aleluia. Aleluia. Para a gente depender, entender que a glória é dele, nunca será do homem. João diz, capítulo 15, versículo 1, por favor. 1 e 2. A igreja lê. Versículo 2. Pergunta para o irmão: você entendeu? Porque Deus está te podando. Você tem um potencial ainda muito maior. Deus quer que você dê mais fruto, meu filho. Deus quer que você dê mais fruto, minha filha. Posso liberar uma palavra para a sua vida? Quem está satisfeito do jeitinho que você está é você. Deus quer muito mais de mim e de você. Tem gente que um dia pregou bem, ele diz: agora eu não preciso mais, Deus está comigo. Não, você vai descer mais, orar mais, jejuar mais, porque Deus está te podando para que você vá mais longe. Aquele que canta, Ele quer que ele cante mais. Aquele que prega, Ele quer que pregue mais. Aquele que ora, Ele quer que ore mais. Aquele que jejua, Ele quer que jejue mais. É isso que Deus quer de mim e de você nessa manhã. Eu gosto desse processo de cortar, porque só quem foi cortado sabe. Só quem passou por ele sabe como é difícil ser cortado. E Deus corta, pastora Patrícia, aquilo que a gente mais gosta. Esse tempo de férias que você está passando aí na sua casa, de acordar na hora que quer e dizer: meu todinho está pronto, vai acabar. Não vem com a profecia que você queria ouvir.
Vim com a palavra de Deus. Esse período de férias que você está dizendo, Deus não acorda não, eu acordo na hora que eu quero, eu tomo café na hora que eu quero. Deus vai dizer assim, eu vou secar o queriate, porque tu já está acostumado. Porque tem gente que se acostuma, só porque tem pão e carne, ele diz para mim já está bom. Vocês não entenderam não, mas eu vou melhorar. Tem gente, só porque está comendo e bebendo, ele já diz, eu posso descansar. Mas ainda está na vale, ainda está na prova, ainda está no estreito, ainda está na dependência. Mas ele tem pão e carne, ele tranquiliza. Aí não levanta cedo para trabalhar, não levanta cedo para produzir, não levanta cedo para correr atrás. Ele acha que Deus vai ficar o tempo todo mandando o corvo trazer pão e carne, pastor Renato. Diga para quem está do seu lado, não se acomoda não. Deus vai tirar algo de você. Vai tirar o que, meu filho? Jesus vai arrancar o que você mais gosta. Essas tardes maratonando no Netflix, essa perna cruzada o fim de semana todo, não faz um jejum, não abre a Bíblia, porque domingo já tem quem pregue de manhã, já tem quem pregue à tarde, e na quarta já tem, na quinta já tem. Mas Deus está dizendo, abre a palavra na tua casa que eu quero falar com você. Eu vou cortar algumas coisas, porque a gente quando está com sede, pastor João, a gente levanta de madrugada mesmo com sede, vai na geladeira e diz, eu estou com sede, eu quero beber água. Aí Deus está dizendo, eu vou tirar algumas coisas, porque só assim tu se levanta de madrugada, só assim tu desce para orar, só assim tu desce para me buscar. É Deus cortando você, não para te afastar, mas para te trazer para perto do altar. Deus brada na minha boca, por causa do propósito que eu tenho na tua vida. Eu vou tirar, eu vou cortar, eu vou te deixar na medida certa, no tamanho certo, para quando você passar, apontarem e dizer, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Ele fala como um homem de Deus, ele se veste como um homem de Deus, ele profetiza como um homem de Deus, ele tem uma vida com Deus. Acorda quem está do teu lado e diz assim, tira, Deus vai tirar você do querido para tirar o que você mais gosta. Fala com voz de profeta, não é para te matar, mas é para te botar na medida certa. Aleluia. Para de murmurar, irmão. Os processos de Deus são perfeitos. Diga comigo, o ribeiro seca. E a segunda pergunta da manhã é, por que o ribeiro seca? Anotei aqui, para Elias não se acomodar no querido, para Elias não fazer casa em Queriate. Porque Queriate, irmão, foi um lugar de passagem. Deus colocou ele ali por um tempo para esconder ele. Aleluia. E tem gente que se acomoda com o que é bom, mas também se acomoda com o que é ruim. Você já viu quando você está num ambiente que tem um mau cheiro? Quando parece, você se assusta, mas daqui a pouco você já está igualzinho, sentindo o cheiro. Aí o irmão diz, eu já estou bebendo, eu já estou comendo, está tudo certo, para mim está sussa. Aí Deus disse, esse tempo de férias vai acabar. Novela da Record acaba. Dormir a manhã inteira acaba. Netflix acaba. E você está dizendo, tira não, Deus. Está tão bonzinho. Deus está dizendo, eu tenho outro lugar para você ir. Qual, pastor? Eu vou primeiro secar o ribeiro, para tu poder partir daí. E vai para onde? Tu agora vai para Sarepta, porque lá eu me provi de uma viúva para te suprir. Irmãos, o ribeiro secou, e quando o ribeiro seca, eu tenho que buscar água. E água boa, pastor Vinícius Espíndola, só é boa da fonte. Eita, coisa boa é a água da fonte. E quando eu lembro que palavra na Bíblia é semelhante à água, aí eu vejo que o salmista disse, lâmpada para os meus pés, tua palavra. Luz para os meus caminhos, tua palavra. O homem está com sede, aí ele vai atrás de onde? Da direção da palavra. Então água boa é quando vem da fonte. Como é que está a tua leitura da palavra de Deus? Como é que está a tua intimidade com a fonte? A fonte está te perguntando hoje aqui, eu quero te dar água para beber. Sabe por que Deus secou essa fonte do Queriate? Porque Ele está com saudade do crente que você já foi. Você lembra de quando você aceitou Jesus? O crente fervoroso que você era. Você não faltava culto. Você não perdia culto de doutrina. Você não perdia nenhuma festa de boneca dentro da igreja. Você dizia, eu vou fazer, eu vou servir, eu quero. Mas hoje você cansou só por causa de uma perseguição. Só por causa de uma afronta.
só porque Deus não está te dando aquilo que você queria, mas Deus te permitiu passar por todo esse estreito, porque agora tu vai para Sarepta. Aí do Queriate para Sarepta, eu estudei em torno de 150 quilômetros, e ele foi a pé, ou no máximo de jumento ou de camelo, porque naquela época não tinha Uber Black, ok? Então o Uber Black era o jumentinho. Se ele foi de jumento, pastor João já se levantou e disse: estou com dor nas costas. Não andou de jumento hoje, não andou 150 quilômetros, e a gente está arrasado, porque eu tenho 5 hérnias de disco, o irmão também tem. É uma galera aqui, cheio de dor, da idade do condor, e o profeta, avançado em idade, sai 150 quilômetros. Deus mandou, eu vou. Deus mandou, eu vou. Deus mandou, eu vou. Deus mandou, eu vou. Agora tu imagina a cabeça do profeta. Eu saí do Queriate, era pão e água de manhã, pão e água à noite com carne. Opa, sanduíche e hot dog. Estou indo para Sarepta, o meu cardápio vai mudar. Amém ou não amém? Aí eu vi ali a mãe da irmã Letícia. Eu fico imaginando o profeta no caminho, dizendo: é hoje que eu vou encontrar uma viúva rica, e ela vai fazer aquela torta salgada, recheada de frango com milho. Vou parar de comer pão e carne. Aleluia. Eu vi uma na minha frente. Já já a gente vai sair para comer, irmão. Imagina o profeta: agora eu me dou bem, Deus separou uma viúva rica para mim. Mas aí o profeta se enganou. Diga comigo, o profeta também se engana. Porque lá no Ribeiro, irmão, ainda tinha um corvo para todo dia o profeta conversar. Mas agora nesse caminho de 150 quilômetros, solidão, calor, sol escaldante, angústia, dúvida do que vai acontecer. Eu estou pregando para algumas pessoas, não são para todas, amém? Essa parte da mensagem é para algumas pessoas, que Deus mandou você ir. Você está no caminho, o sol está quente, você está com dúvida do que vai acontecer lá, e Deus está dizendo: somente vai. Vem as dúvidas, você recebe aquela profecia: vai que eu já provi. Aí quando você chega lá, está uma viúva com 2 gravetos, toda acabada, pior do que você, e você diz: é essa a porta que o Senhor falou que ia abrir para mim? Está entendendo? Só quem está passando por isso está entendendo. Quando Deus diz: eu vou abrir uma grande porta, vai. E quando tu chega lá, a porta é pequenininha. Ei, comece a valorizar as pequenas portas, porque é nas pequenas portas que Deus está. Um certo dia, Deus me deu uma oportunidade de uma porta pequenininha, e hoje eu consigo transitar por ela e por outras portas. Não valorize o pequeno, porque um dia Deus vai te colocar no grande. Aquela viúva tinha apenas uns gravetos, um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. O que é isso, pastor? Elemento perfeito para um milagre. Você não está precisando de muita provisão, você só está precisando ver um milagre na sua vida. Tem uma porta sendo aberta na sua e na minha vida. Não despreze as pequenas portas. Deus pode estar te fazendo entrar para você se alimentar, ver um milagre e o nome dele ser glorificado. Quem crê, dê o melhor glória a Deus dessa manhã.